Os irmãos que estão nos assistindo pela internet, no Facebook, depois esse vídeo será passado para o YouTube, no canal A Igreja Sem Paredes, com S no final. Eu sou o pastor Lori Tchaikovsky, nós estamos na Igreja Assembleia de Deus Ministério Pavuna, congregação do Ministério Pavuna em Angra dos Reis. Quero inicialmente agradecer a você pela sua audiência, pedir a você que se inscreva no nosso canal do YouTube, se você nesse momento está nos vendo pelo Facebook, deixe o seu like, tá? Para que o nosso canal ganhe relevância e essas mensagens possam ser passadas a mais pessoas, e compartilhe o vídeo, por gentileza, tá? Não esqueça também de assinar o sino das notificações. Nós temos por alvo alcançar o máximo de pessoas dentro e fora do Brasil. Nesse momento nós temos irmãos nos assistindo no Amapá, nos assistindo no Sul, nos assistindo em Portugal, no Nordeste. Amém? Então, Deus abençoe a todos vocês. E se você está nos visitando pela primeira vez, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda. O nosso tema dessa noite é: o que empodera a mulher? O feminismo ou a Bíblia? Vou repetir: o que empodera? O que é empoderar? É dar poder. O que empodera a mulher? O feminismo ou a Bíblia? Uma pergunta. Nosso texto áureo está no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Esse texto áureo nós vamos passar a leitura nesse momento. Eu convido a igreja a se colocar de pé em reverência à palavra do Senhor. Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Diz assim a palavra do Senhor: disse, porém, Ruth: não me instes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Podemos sentar? Amados, esse texto que nós lemos é a palavra de Ruth falando com sua sogra, Noemi, dizendo rapidamente qual era a situação das duas, da sogra Noemi e da nora Ruth. Eles eram originalmente, Noemi, ela tinha o seu esposo Elimeleque. Israelitas, mas habitavam em Moabe. E lá os seus filhos de quem? De Elimeleque com Noemi. Como se chamavam os filhos? Malom e Quilion. Esses dois homens se casaram com mulheres moabitas. Uma delas chamava Orfa e a outra Ruth. Acontece que os três homens morreram. Morreu Elimeleque, morreu Quilion, morreu Malom. Então, as mulheres moabitas, Ruth e Orfa, ficaram viúvas. E Noemi, então, decidiu retornar para Judá, para Belém de Judá. Muito bem. Sendo que Noemi, já se achando um pouco velha, disse para as suas noras que era bom que elas não a acompanhassem. Por quê? Porque ela
sendo velha, não teria mais um outro marido e assim não poderia gerar mais filhos que viessem a se casar com as duas, tanto com uma quanto com a outra. Então ela concita, ela insta, ela diz para as suas noras se apartarem e ficarem em Moabe, porque ela, Noemi, voltaria para Israel. Ocorre que Ruth, ela não quis voltar. A Orfa obedeceu e foi embora. Ruth não. E essa fala que nós acabamos de ler no texto áureo da Bíblia é exatamente Ruth falando para sua sogra Noemi. E uma coisa curiosa, irmãos, ela além de dizer, né, aonde tu fores irei, onde pousares à noite, ali pousarei eu, ela fala uma coisa que é o grande diferencial dessa história toda, que é o que? Ela diz: o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Ou seja, ali ela estava confessando que ela queria realmente fazer aliança com o Deus da Bíblia. Estão entendendo, irmão? Embora ela não fosse israelita. Interessante isso, né? Então ela retorna com Noemi para Belém. Só que Ruth era uma mulher extremamente fiel, extremamente obediente. E ela se coloca ali ao lado de Noemi, disposta a obedecer a tudo aquilo que Noemi lhe aconselhasse. Aqui eu faço uma pequena pausa. Por quê? Porque isso é um exemplo, irmãos. Obediência nesse mundo desvairado, doido que a gente vive, é um artigo de luxo, principalmente nos dias atuais. Ninguém quer obedecer a ninguém. Qual a filha que quer obedecer à mãe? Existe, mas infelizmente uma boa parte não quer. Ou o filho que quer obedecer ao seu pai. E nós temos falado aqui na igreja mais uma vez sobre a questão da obediência. Já ministramos aqui falando que obediência parcial é desobediência. Falamos na última pregação, no último domingo, que os cristãos devem sair de cima do muro, porque as pessoas não querem se sujeitar aos outros. E por que Noemi, ela tinha Ruth como se fosse uma filha, embora sendo nora? Pelo coração de Ruth. Ruth tinha um coração submisso, um coração obediente. E é exatamente isso, irmãos, que Deus quer para as nossas vidas. E o que vai acontecer? Ela vai então para Belém, como eu disse, vai iniciar ali morando com Noemi, no caso a Ruth, e até que chega um momento da cega, da colheita, colheita, né? Da cevada, do trigo. E Ruth então se aconselha com Noemi e vai participar dessa colheita. Então havia um homem chamado Boaz, que era aparentado de Elimeleque, da mesma família. Então Noemi aconselha Ruth a ficar ali, junto com os moços, junto com as moças que iam trabalhar na colheita. Por quê? Porque ele era um aparentado. E assim Ruth faz.
Esse livro, irmãos, são somente 4 capítulos. É um livro muito pequeno. Eu sugiro a vocês que leiam em casa, tá? É uma história. Esse livro é tido pelos teólogos como um livro poético da Bíblia, mas é um livro muito importante, traz grandes ensinamentos para nós. Resumindo a história de Ruth, ela vai então, começa a trabalhar nessa colheita e ela desperta a atenção de Boaz. Por quê? Por conta do seu coração, do coração de Ruth, do seu espírito, um espírito manso, um espírito submisso, um espírito humilde. Em nenhum momento ela passa à frente de Boaz, mas cumpre rigorosamente tudo aquilo que era determinado durante aquela colheita. E chega um ponto que Boaz, ele vai ver essas virtudes em Ruth, e ele então vai querer se casar com Ruth. E aqui eu faço uma pausa. Nós vamos voltar aqui, tá? Boaz, então, ele nutre o desejo de se casar com Ruth. Ponto. Nós vamos voltar. Ora, amados, vejam só. O que empodera a mulher? O feminismo ou a Bíblia? As pessoas têm a falsa ideia, e mesmo dentro da igreja de Cristo aqui na terra, muitas pessoas têm essa falsa ideia de que você não deve se sujeitar a ninguém, se submeter a ninguém, ficar debaixo da ordem de ninguém. Ah, Jesus me fez livre, irmão. Sim, a todos nós. Porém, Jesus, como Deus que é, ele institui o que? Autoridades. E a Bíblia Sagrada nos mostra que nós devemos sim nos sujeitar às autoridades constituídas. Por quê? Por quê? Em Romanos capítulo 13 a Bíblia explica. Essas autoridades, elas foram levantadas para quê? Para castigar os malfeitores, aqueles que fazem o mal, e para louvar aqueles que fazem o bem, aqueles que andam corretamente. E quando nós, irmãos, nos sujeitamos a uma determinada autoridade, ainda que não seja na igreja, ainda que não seja no nosso lar, seja no trabalho, seja um policial na rua, enfim, quando nós nos sujeitamos como cristãos, nós estamos confiando que Deus, Ele irá nos guardar. Ah, mas irmão, e se não guardar? Se não guardar, nós poderemos nos tornar mártires do Evangelho. Quantos já morreram por amor ao Evangelho de Jesus Cristo? Por amor à palavra de Deus, por não negarem a sua fé? Muitos, em muitos países, em muitos lugares. Ah, mas pastor, esse negócio de morrer aí, poxa, todo mundo fala que o Evangelho é só para a gente se dar bem, ficar ricão, ter tudo, comer o melhor dessa terra. Por isso que a igreja está tão fraca, irmãos. Porque nós não temos gente com convicção suficiente para viver de verdade para Jesus. A maioria é só fantoche, só bonequinho. E Deus, Ele está sempre apurando. Deus, Ele está sempre trabalhando na sua igreja. Deus não vive de passado. Quando eu elaboro o meu currículo vitae, da minha profissão, de tudo onde eu trabalhei, eu coloco tudo. Quando chega em relação à igreja, eu particularmente, decisão minha, eu não coloco nada.
Por quê? Porque eu tenho absoluta certeza de que se eu fiz alguma coisa, foi porque Deus foi comigo. Eu não tenho que ressaltar nada que eu fiz no reino de Deus. Eu podia citar aqui para os irmãos quantas igrejas eu já pastoreei, aonde eu andei como missionário, enfim, dentro, fora do exército. Podia falar muitas coisas. Como currículo, como testemunho é diferente. Eu digo como currículo, mas eu não faço isso. Por quê? Porque eu não quero me engrandecer em absolutamente nada. Eu vivo para o Senhor, e Ele sabe disso, e assim nós temos que viver. Ser pastor para mim não é uma posição social, não, é uma tarefa dificílima, extremamente honrosa. Então, nós estamos inseridos numa sociedade adúltera e pecadora, diz a palavra de Deus. O próprio Senhor Jesus fala sobre isso. Uma sociedade adúltera e pecadora, uma sociedade que trai, uma sociedade que sempre está inventando alguma coisa para tentar derrubar o Evangelho, para tentar minimizar a fé cristã. E aí surge essa coisa do feminismo, desse movimento feminista. Eu vou fazer aqui, eu não vou falar breve resumo, porque se é resumo é porque é breve, né? Mas é que alguns gostam de assassinar o lusitano, né? O português, a língua portuguesa. Não é o meu caso, não sou erudito não, mas o mínimo a gente tem que saber. Então eu quero começar, irmãos, gravem, volto a enfatizar, nós paramos no desejo de Boaz de casar com Ruth. Vamos falar um pouquinho sobre feminilidade. O que é feminilidade? É designação do sexo feminino, característica, particularidade da mulher, comportamento feminino. Ou seja, tudo aquilo que é atribuído à mulher, ao sexo feminino, está inserido na feminilidade. Tá? Masculinidade, característica ou particularidade do que é masculino, do homem, do varão. Qualidade do comportamento do homem, virilidade. Observem a diferença. O comportamento do homem, o comportamento da mulher. Pois bem, agora tocando ali no feminismo. A história do feminismo, movimento que aparentemente busca a igualdade de direitos entre mulheres e homens, mostra que para os feministas existe a ideia de que não existe feminilidade. Olha que absurdo, irmãos. O movimento feminista não reconhece a feminilidade da mulher. A feminilidade da mulher é a coisa mais linda que tem. O jeito de andar, o jeito de falar, a suavidade nos gestos. Você vai abrir a porta do carro, a mulher vai entrar, pode ser a sua mãe, pode ser a sua esposa, pode ser a sua filha, pode ser, enfim, uma mulher. Você abre e ela agradece, entra. Isso tudo faz parte da feminilidade. O traje, a bolsa, a maquiagem para aquelas que gostam, o cabelo, enfim. Não precisa ser rico ou rica, mas isso é uma coisa inerente à mulher. Então, essa coisa de destruir a feminilidade embrutece a mulher. A mulher fica que nem um troço, que nem um saco de batata raivoso, irado. Então essa ideia da destruição da feminilidade
acaba com o próprio sexo feminino. As pessoas acham que quando você fala de mulher, você fala de sexo feminino, não é somente ali o órgão reprodutor feminino. Esse órgão reprodutor feminino, ele tem um liame, uma ligação com todo o corpo da mulher. Ele tem uma ligação com o cérebro, com o sistema nervoso central, os hormônios agindo. A mulher, ela tem um comportamento doce, ela tem um comportamento diferenciado. A mulher é bela não somente pela aparência exterior, mas por esse conjunto de qualificações, de qualidades que só a mulher tem. Ainda que você faça uma cirurgia nela e, sei lá, faça uma aberração que alguns estão fazendo aí no mundo afora, ela vai continuar sendo mulher. Você não vai arrancar os hormônios, você não vai arrancar a genética da mulher determinante para que ela seja feminina. Você não vai arrancar tudo aquilo que está impregnado no seu cérebro. E a neurociência explica isso muito bem. Você não apaga, não passa uma borracha na pessoa. A coisa é muito mais séria. E quando você quebra essa identidade fisiológica, você está destruindo a identidade daquela pessoa. Sabe o que vai acontecer? Ela vai se tornar louca, ou uma louca ativista, como infelizmente tem várias mundo afora, e não sabe nem da gravidade do que estão falando, ou vai ficar louca, doida, varrida mesmo. E isso também, irmãos, acontece com o homem. Nós vamos ainda ministrar sobre esse assunto específico. Aqui é somente um quadro, um cenário, para que vocês entendam o quão nocivo e pernicioso é esse movimento feminista para as mulheres, tá? Eu não falo, está defendendo porque é homem. Não, eu falo em favor das mulheres. A Bíblia Sagrada mostra que Deus criou homem e mulher, macho e fêmea. E não mostra só em Gênesis, não. Mostra ao longo da história bíblica. E que a mulher se realiza enquanto mulher e o homem se realiza enquanto homem. Eu me realizo enquanto homem. As irmãs se realizam enquanto mulheres. E que o homem e mulher, eles se amam e se completam. E para que isso aconteça, exercem papéis diferentes na sociedade. Presta atenção nisso, tá? Isso não tem livro de filosofia. Não adianta querer pedir pela internet que esse livro não vai chegar, porque não está escrito. Então preste atenção no que eu estou dizendo. O homem e a mulher se completam, se amam, e para que isso aconteça, um completar o outro, eles exercem papéis diferentes na sociedade. Aí você chega, bota um bebê no colo do outro, papai vai te dar mamar. Tá bom, marmanjo, bota o peito para fora aí. Cadê o leite? Cadê o leite, o grandão? Irmãos, isso dá um nó na cabeça de qualquer pessoa. Isso é um desastre, é um caos, é um pecado, é a destruição do gênero humano que estão fazendo.
Observem bem, isso não é só esse movimento específico. Aquele desenho, A Era do Gelo, não sei se é o número 2, tem um bicho lá, eu não sei se aquilo é uma preguiça, que diabo é aquilo, e tem uma hora que tem 2 dinossaurozinhos pequenos, e aquele marmanjo fala: vem para a mamãe, já induzindo as nossas crianças. Macho é macho, fêmea é fêmea, é assim que Deus faz, e Deus fez, e ninguém vai mudar isso, irmãos, ninguém vai mudar isso. Estou falando biblicamente, não distorçam o que eu estou dizendo, inclusive você que está na internet aí, eu estou me fundamentando na Bíblia Sagrada. Então eles exercem papéis diferentes. Por quê? Porque fisiologicamente as mulheres, por exemplo, têm menos costelas do que nós. Quer igualdade de direito? Vai para o Cais do Porto e pega lá um saco de 60 quilos lá, vindo, sei lá, da Tanzânia, da Ásia, de arroz, de soja. Pega lá, mulher. É igualdade? Vai lá pegar. Você não consegue. Porque a sua estrutura fisiológica, Deus te fez diferente. Você tem menos um par de costelas do que o homem. Então você não tem a mesma estrutura óssea para aguentar peso. E que história é essa de tudo igual? Quando na prática isso acaba não acontecendo. Além disso, as mulheres têm menos costelas, como eu falei, as taxas hormonais são diferentes, os órgãos sexuais também, e não é só o órgão externo, mas o que fica para dentro é ovário, é trompa de falópio, é útero, é tudo isso. É tudo isso. Bota um homem para gerar, vai gerar onde? No intestino? Eu sei o que se gera no intestino. Isso é palhaçada, isso não existe. E psicologicamente e emocionalmente as mulheres são diferentes dos homens, irmãos. Como se não bastasse, esse movimento feminista ou feminismo, como quiser chamar, ainda fala em empoderamento feminino. Como é que algo pode dar poder se antes ele destrói a essência da mulher? Ele não reconhece a feminilidade da mulher. Estão entendendo? A mulher, até bicho é reconhecido. O bicho que é macho, o bicho que é fêmea. Por que no ser humano não é assim? Por quê? Fica essa palhaçada. Depois eu abordo isso. Hoje não vamos ter tempo, infelizmente. Mas vamos prosseguir. Então, entendam bem, queridos, como está a nossa sociedade. Não é só no Brasil, não. Isso é no mundo todo. Aí você tem o feminismo. Pois é, aí você tem as mulheres negras. E as mulheres negras ficam de fora? Porque tem mulher racista no mundo aí. E aí, como é que fica isso? Então, é a perfeição imperfeita. É por isso que Jesus diz: o mundo jaz no maligno, o mundo é regido por Satanás. Reparem que todos esses movimentos, todas essas ideologias, elas colidem com a palavra de Deus. Elas não vão ao encontro, vão de encontro, elas batem de frente com a Bíblia Sagrada. Isso é muito sério, e temos que ter cuidado com isso. Então veja só, a sociedade vem embrutecendo a mulher, produzindo mulheres brigonas, mandonas, mulheres insuportáveis, homens também, tá? Não é só mulher não, que eu estou aqui tratando do movimento feminista, despertando um falso sentimento de igualdade, enquanto a mulher é cada vez mais escravizada e frustrada.
ouçam bem, é escravizada e frustrada, pois está sendo destruída na sua essência de ser mulher, de ser esposa, de ser mãe, de ser boa dona de casa, conforme diz a Bíblia lá no livro de Tito. As mulheres mais velhas ensinando as mais novas a amarem seus maridos, a serem boas donas de casa. É Bíblia. Dona de casa, isso já passou, já passou? Deixa lixo lá na lixeira lá da tua cozinha. Deixa 2 dias e você volta lá, você vai ver a quantidade de larva de mosca que vai entrar no teu pé, porque o chão da tua cozinha vai ficar coalhado. Ser dona de casa não é só limpar, fazer comida, não. É dar estrutura ao lar. Primeira coisa que a dona de casa faz, é claro que algumas infelizmente não têm essa capacidade, mas a primeira coisa que a dona de casa faz, ser mãe, gerar, ela gera, ela amamenta. Quem já amamentou sabe quantas noites você já passou em claro com o seu filho. Ele mama 11 horas, 2 horas ele quer mamar, aí 4 horas ele quer mamar de novo, aí 5 horas ele fez cocô, fez xixi, aí tem que trocar a fralda, e você fica de vigília em vigília, e em dias e dias, e meses, e anos. Talvez se o homem tivesse esse papel, lembra que eu falei que os papéis são diferentes? Talvez o homem não aguentasse. E vocês mulheres aguentam. Vocês mulheres olham para casa de uma forma diferenciada de nós homens. A gente olha, tá ali a televisão, a geladeira está funcionando, fiz compra agora, está tudo bem. Aí vai lá assistir o futebol. Eu sei que quase ninguém faz isso, né? Os homens ajudam as mulheres, vão lavar banheiro, vão fazer comida, vão lavar a louça. Eu sei que é assim, né? Mas irmãos, já você mulher, não. Se um talher está faltando ali na gaveta, enfim, vocês percebem. Isso é um dom que Deus deu para vocês. Ser dona de casa é estruturar o lar, é cuidar do filho. O homem pega a filha, bota aí uma xuxinha no cabelo, vamos embora, está atrasado, e leva para o colégio. A mãe chega atrasada no colégio, se for possível, mas arruma o cabelo da filha. Vocês são diferenciados. Isso é um dom, é um talento que Deus deu para vocês. Agora, aí você pega, aí joga tudo isso, homem, mulher, tarefa, no caldeirão da bruxa. O que vai dar, gente? É o que a sociedade vem fazendo. E nós, como igreja, não podemos seguir essa cantarola de sereia, não. É a palavra de Deus, é a nossa regra de fé e de conduta cristã. E a própria palavra diz que a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem eficácia, ela produz efeito. Ela não é uma brincadeirinha, não é um livro de meditação de um filósofo do Oriente Médio, não. É um filósofo indiano, não. O monge do Tibete, não. É a palavra de Deus. Igual a ela não existe. Só existe ela. E ela é que baliza os nossos passos. Queridos, como conclusão, eu quero que você abra sua Bíblia agora em 1 Pedro, capítulo 3. Primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3, e nós vamos concluir. Vamos ler dos versículos 3 até o 6. 1 Pedro 3, do versículo 3 até o 6. Vamos lá para o final da Bíblia, tá? Vem lá de trás para frente que fica melhor. Você vai ter Apocalipse, Judas. Aí
você vai chegar na segunda epístola de Pedro e logo depois, e antes disso, você vai lá para Apocalipse, Judas, aí tem as epístolas do apóstolo João, e aí você chega em Pedro, e aí você vai chegar na primeira epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. Todos já abriram? Quem já abriu, ajuda o irmão, a irmã que está do lado, por gentileza. 1 Pedro, capítulo 3, versículos do 3 ao 6. Então vai lá, de trás para frente, Apocalipse, Judas, que é um capítulo só, aí vem as 3 cartas de João, e depois você chega em Pedro. Achou? Achou? Amém. Acharam? Amém. Os irmãos aqui na frente acharam também? Então vamos lá. Diz assim a palavra do Senhor. 1 Pedro capítulo 3, versículo do 3 ao 6. O enfeite delas não seja o exterior, no frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. O que a palavra está dizendo aqui? A mulher pode ter um cabelo bonito, pode usar joia. A Bíblia não está falando que não é para usar. A Bíblia está dizendo para não ostentar, para não ter essa vaidade excessiva, essa arrogância, essa coisa de se amostrar, entendeu? Se fazer melhor do que os outros. Versículo 4. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Lembram o que nós falamos aqui de Ruth? Ruth, ela tinha uma conduta de obediência, de sujeição, ela tinha um temperamento humilde, e é exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo: um espírito manso e quieto. Agora, atentem, irmãs, um traje incorruptível. O que é incorruptível? É que não coaduna com a corrupção, não se corrompe, não se deixa levar por nada, é firme. Então não pode ser corrompido. O seu coração, irmã, deve ser íntegro. Isto é empoderamento. Dê só uma olhadinha para mim aqui. Eu sei que vocês estão lendo. Lembra do nosso texto? O que empodera a mulher? O feminismo ou a Bíblia? É a Bíblia. É a Bíblia que empodera a mulher. Tá? Isso não é para qualquer mulher. Então, um coração incorruptível, íntegro. Versículo 5. Porque assim se adornavam também antigamente as santas mulheres que esperavam em Deus e estavam sujeitas ao seu próprio marido. Esperavam em Deus, foi o que nós falamos na última pregação, na última ministração. Os irmãos que estavam aqui no domingo, nós explicamos isso detalhadamente. Explicamos detalhadamente a importância de se escolher marido, a importância do namoro, do noivado, de não se apressar. Infelizmente, queridos, na sociedade é tudo em ritmo alucinante. E no versículo 6, como Sara obedecia a Abraão, chamando-lhe Senhor, da qual vós sois filhas, fazendo bem e não temendo nenhum espanto. Então, pastor, eu tenho que chamar meu marido de Senhor? Não necessariamente. Mas a Bíblia diz: a mulher reverencia o seu marido. Isso é importante. Por quê? Aí a gente volta novamente a Ruth. Por que Ruth, ela se sujeitou a Noemi?
Primeiro é o seu próprio marido, né? Depois, com a morte do marido, a Noemi. Depois ela vai se sujeitar a Boaz. Por quê? Porque ela confiava em Deus, né? Quando nós confiamos em Deus, nós entendemos que, embora uma autoridade secular ou da igreja seja levantada, embora aquela autoridade não seja cristã, mas a nossa vida está escondida em Deus por Cristo Jesus. É o Senhor que nos guarda. E como eu disse, mas e se a autoridade começar a nos perseguir? Vamos ser perseguidos, irmão. É simples. Você não está preparado para ser perseguido, não? Pois é, você é crente de laboratório, igual aqueles ratinhos, aquela baratinha. Crente tem que ser cascudo, irmão. Cascudo no sentido de se acostumar com as pancadas da vida. O Senhor, Ele passa conosco. Ih, irmão, então eu não quero mais esse negócio de evangelho não aí. O negócio aí está muito complicado. Se você quiser bonança, eu ouvi falar que a NASA, parece que ela é uma agência espacial que costuma fazer umas espaçonaves. Pega uma espaçonave daquela, se muda, vai para Júpiter, vai para Saturno. Quem sabe em Marte você vai se dar bem. Porque aqui, nesse mundo aqui, é desse jeito. Não tem como. O que Jesus ele fala? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. João Batista, o único homem da Bíblia elogiado por Jesus. Jesus diz: dentre os nascidos de mulher não há ninguém como João Batista. João Batista vivia na boa, né? Era banquete. Não, ele vivia no deserto, peles de animais, comendo gafanhoto, tomando mel. E ele foi decapitado por conta da tal da Herodias. Olha que morte. Você está preparado para morrer assim? Não quer dizer necessariamente que a perseguição no Brasil vai começar daqui a 5 mil dias, irmão. Se vira, vai começar. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que nós temos que estar preparados, sim. Isso vem acontecendo aqui na América do Sul, com países vizinhos a nós. Você acha que o movimento comunista internacional, qual é o grande opositor desse movimento? É Cristo, é Deus. Então, o comunismo, ele se opõe a tudo que se chama Deus. E ele vai levantando movimento entre as mulheres, movimento das minorias, movimento disso, daquilo. Ele quer se tocar um rebu na sociedade. É isso que acontece. Não é uma ideologiazinha, não é uma coisinha de nada. E sabe o que é pior? Tem gente com muito dinheiro que banca esses movimentos. Os homens entre os poderosos mais ricos da terra. E, pastor, a teoria da conspiração. Desculpa, irmão, mas você precisa se informar, senão daqui a pouco você vai comer capim. Quem come capim é uma criatura, eu não me lembro o nome agora, mas deixa para lá. Então, queridos, nós temos que estar atentos. Temos que estar atentos. Ou nós nos apegamos a Jesus, ou nós vamos ficar sem chão. Vamos ficar sem chão eternamente, porque nós vamos negá-lo. Tudo que acontece aqui, que passa melzinho na boca, depois vem a cobrança. Você dá uma cheiradinha na cocaína hoje, depois você está escravo do pó. E aí as pessoas fazem de você, da sua família, gato e sapato. Então não se aproxime dessa porcaria. E nenhuma droga, e nada, e nem álcool, e nada. E mais do que isso, o seu coração tem que estar no altar de Deus o tempo todo. Olha o texto que a irmã, ela leu no início do culto. O pecado não terá domínio sobre vós. Por quê? Porque estamos debaixo da graça. E que graça é essa? É o poder de Deus
é a manifestação do amor de Deus de modo avassalador, de maneira avassaladora. Isso é graça. Agora, a nossa carcaça aqui tiver que levar chibatada, ser torturado por amor ao Evangelho, tá? Não é por causa de pecado aí, vai levar lapada, é bem feito se levar. Porque nós somos crentes, irmãos, em Jesus Cristo, não é religiãozinha. Jesus, ele exige de nós vestes brancas, brancas como a neve. Por isso que a gente canta aquele hino 39, algo mais que a neve. Assim devem ser as nossas vestes, não pode ser de outra forma. E aqui, nesse texto de Pedro, que nós estamos lendo, no versículo 7, 1 Pedro 3, versículo 7 agora. Igualmente vós maridos, vem para os maridos também, coabitai com ela quem? Com a esposa, com entendimento, dando honra à mulher. Honra, é para honrar. Sabe o que é honrar? É reverenciar, é tratar bem, é ser educado, é não falar palavrão, não gritar, não bater, não ser covarde. Isso é honra. Como a palavra fala lá em Efésios no capítulo 5, cuidar da sua mulher como você cuida do seu corpo. Você não toma banho, não passa lá aquele estreco lá do seu sovaco para ficar menos pior. Cuide da sua mulher muito mais do que você cuida de você. Então, dando honra à mulher como vaso mais fraco. Mulheres, entendam isso aqui, tá? Vaso mais fraco. Não percam a feminilidade de vocês. Não queiram se embrutecer como o mundo quer que vocês sejam embrutecidas. Vocês são mulheres, vocês são damas. Você no seu lar é a rainha do seu lar. Ainda que outros não gostem, mas você é. Como sendo vós os seus coerdeiros da graça e da vida, para que não sejam impedidas as vossas orações. Quer dizer, o marido que não honra a mulher, a oração dele não sobe, não sai nem da boca. É uma oração sem eficácia, não chega no trono de Deus. Eu já vi gente, tá? Infelizmente, eu tenho que falar isso, que tinha mania de negócio de um tal de toque de poder. Eu nunca vi Jesus fazer isso. Aí ficava dando toque de poder para a pessoa cair no chão, toque de poder, era uma onda isso. Aí quando chegava em casa, dava um toque de poder especial na mulher, ou seja, esmurrava a mulher, porque ela é covarde. E na igreja ficava dando uma de homem de Deus. Era homem de Deus? Era, só que Deus com letra minúscula. Olha, irmãos, Deus vê tudo isso, tá? Deus vê tudo isso. Queira você estar diante do pior juiz existente aqui no Brasil, mas não queira você estar diante do justo juiz para prestar conta. Não queira. Evangelho não é brincadeira, não. Então, queridos, a Bíblia está muito acima da futilidade, do mundanismo, de qualquer ideologia anticristã. E eu me refiro especificamente ao movimento feminista. A Bíblia é a regra de fé e de conduta cristã. Por conta de sua conversão ao Deus das Sagradas Escrituras, por sua lealdade a Noemi, e depois a Boaz, e da sua sujeição ao marido Boaz, Ruth, a Moabita, ela não era de Israel, lembrem-se disso, ela se converteu a Deus, teve a honra. Agora olha aqui, olha o que aconteceu com Ruth. Eu falei que tinha parado lá, né? Boaz com desejo de desposar Ruth, e Boaz então, ele desposa, ele casa com Ruth. E assim que Boaz casa com Ruth, não demora muito, Ruth, ela concebe. E ela vai dar
à luz. Ruth vai dar à luz a um menino. E olha só, queridos, que coisa maravilhosa. Esse menino que Ruth dá à luz, ele vai se chamar Obed. E esse menino, ele vai ser, sabe quem? Ele vai ser pai de Jessé, que vai ser pai de Davi. Olha a honra que Deus deu para Ruth. Ruth foi sujeita. Aí todo mundo hoje em dia fala para você: não fica sujeita não, sai desse negócio de igreja, esquece a Bíblia, esse teu pastor é um débil mental, e não sei o que. Agora olha o que Ruth fez. Ruth se sujeitou, ela creu no Deus de Noemi, e depois se sujeitou a Boaz. Em nenhum momento a gente vê no livro de Ruth ela levantando a voz, discutindo, muito pelo contrário. O que eu quero caracterizar não é que Ruth seja fraca, ela não era fraca, irmãos. Era uma mulher extremamente forte, extremamente empoderada. Por quê? Porque a confiança dela estava no Deus vivo, no único Deus verdadeiro, no nosso Deus, no Deus da Bíblia. E aí o que Deus ele faz? Primeiro, ela tem um livro na Bíblia, teve a honra de ter um livro com o nome dela, falando sobre a vida dela. Quantos de vocês conhecem, já conversaram, que teve a honra de ter um livro da Bíblia com o seu nome, falando sobre a sua vida? Ruth teve isso, irmãos. Olha que honra gloriosa, porque ela foi obediente, ela se encheu de poder à maneira de Deus. Ela exalava o cheiro de Deus, porque era uma mulher temente a Deus. E além disso, Ruth vai gerar Obed. Obed vai gerar a Jessé, e Jessé vai gerar Davi, rei de Israel. Olha que coisa linda. O Davizinho que lutou contra Golias, o Davi, que o cego clama por Jesus, dizendo: Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Entende a honra? Ou seja, do filho que saiu do ventre de Ruth, na genealogia, foi indo até chegar em Jesus, Cordeiro Santo e Imaculado. Isso é poder ou não é? Existe algum poder maior do que esse? Feminismo vai te dar poder? Comunismo vai te dar poder? Esse monte de retórica imbecil que infesta a mídia brasileira todos os dias vai te dar algum poder? É claro que não. Jesus, quando ele ressuscita e aparece aos discípulos, ele diz: todo o poder me foi dado, nos céus e na terra. Quer poder? Entregue a sua vida a Jesus e viva para Ele. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia.